A coleção Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas, tá de volta às bancas, dessa vez com 2 novos volumes dedicados ao saudoso desenhista Gene Colan. E você confere o review deles agora aqui no canal. Acompanha aí. Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo, mais um sábado, mais um review de quadrinhos. E hoje, aproveitando o Batman Day, eu trago pra vocês um review desses 2 encadernados aqui, ó. Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas, Gene Colan, volume 1 e volume 2, tá? O que é esse Batman Day, pessoal? Vocês que acompanham as redes sociais aí devem ter visto que hoje tá todo mundo falando sobre o Batman, né? Os artistas estão postando fotos do personagem, né? A Panini realizou um evento super legal lá em São Paulo para comemorar o Batman Day. E eu vou explicar para vocês o que é, para quem não sabe, né? Que hoje, no dia 17 de setembro, foi a data que a DC Comics oficializou como sendo a data de criação do personagem, tá? Então, ao longo do mundo inteiro, anualmente, todo dia 17 de setembro, rola uma comemoração do Batman, né? O aniversário de criação do personagem, que esse ano, em 2016, completa 77 anos de existência, beleza? E nada melhor do que trazer para vocês hoje aqui no canal o review desse encadernado aqui, tá? Essa coleção, pessoal, Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas, traz justamente as melhores histórias do Batman, né, as histórias mais clássicas do Batman, na mão dos seus maiores desenhistas, tá bom? Essa coleção aqui, ela começou no finalzinho de 2014, com Lendas do Cavaleiro das Trevas, Alan Davis, né? Depois a gente teve uma série de outros desenhistas, né, com encadernados lançados nessa coleção ao longo do ano passado, tá bom? Dá uma olhada aí, ó, teve Lendas do Cavaleiro das Trevas, Jim Aparo, teve Lendas do Cavaleiro das Trevas, Neil Adams, que teve 5 volumes, Lendas do Cavaleiro das Trevas, Marshall Rogers, e agora a gente tem aí, ó, Lendas do Cavaleiro das Trevas, Gene Colan, volume 1 e 2, tá bom, pessoal? Esses encadernados, eles custam R$ 23,90, tá? São encadernados de capa cartão, igualzinho os outros que foram lançados, né? Lombadinha quadrada, olha só como é que fica bonito pra caramba se você tiver os outros volumes da coleção, né? E o papel é o offset, tá? Que é esse papel branco aqui, e é legal pra caramba para republicar essas histórias clássicas, tá bom? Esses 2 volumes aqui, eles foram lançados mês passado e esse mês, então você ainda deve encontrar nas bancas. Se você não encontrar, aqui embaixo na descrição do vídeo eu coloco o link lá da Panini, tá? E eles custam R$ 23,90 cada um, tá bom? Esse daqui tem 140 páginas e esse daqui tem 156 páginas, totalizando aí 296 páginas com histórias clássicas do Batman da década de 80, desenhadas aí por esse saudoso desenhista Gene Colan, tá bom? Por que eu tô falando saudoso, pessoal? Infelizmente, o Gene Colan nos deixou em 2011, tá? Ele é um artista clássico, trabalhou tanto na Marvel quanto na DC. E antes de começar a falar um pouquinho sobre esse encadernado, eu queria falar um pouquinho da obra, né, da vida do Gene Colan e da importância dele para o mundo dos quadrinhos, beleza? O Gene Colan, pessoal, ele começou a carreira dele em 1944. Olha só como é que o cara é clássico, tá? Em 1947 ele trabalhou para Timely. A Timely, para quem não sabe, foi a editora, o nome antigo da Marvel, tá? Então, em 1947 ele trabalhou nessa editora, né? Depois, na década de 60, na década de 70, ele trabalhou na Marvel junto com Stan Lee e desenhou assim clássicos. Olha só, ele desenhou Namor,
O Príncipe Submarino, com Stan Lee escrevendo, beleza? Ele teve uma fase clássica no Homem de Ferro, teve uma fase clássica também no Demolidor, né? E o principal sucesso dele na Marvel foi com as histórias da Tumba do Drácula, beleza? Depois, na década de 80, ele foi para DC, onde ele começou a desenhar o Batman, e essas histórias são as que estão reunidas nesses dois encadernados aqui, tá? Esses dois encadernados, na verdade, a Panini dividiu em dois encadernados, mas lá fora, tá? Esse encadernado ele saiu de uma vez só, tá? O nome é Tales of the Dark Knights, né? Tales of the Batman, Gene Colan, e era um encadernado maiorzão com 296 páginas. A capa é essa que vocês estão vendo aí. Aqui no Brasil a Panini dividiu em duas edições, né? É legal porque não fica tão caro, dá para você acompanhar aí mensalmente comprando, né? E são histórias clássicas, pessoal. O Gene Colan não tem nem palavras para expressar a arte dele, tá? E foi muito legal a Panini tá publicando esse material aqui, porque é uma forma até de introduzir, de apresentar para os novos leitores o trabalho do Gene Colan, né? E manter a memória do cara viva. Isso que é o legal desses desenhistas de quadrinhos, cara. O cara pode morrer, que a memória dele tá preservada aqui, cara. E eu aposto que daqui a 10 a 15 anos, daqui a 20, 30 anos, vai ter novos volumes aí sendo republicados com essas fases clássicas do Batman. Então a lenda do cara continua viva, ele se tornou uma lenda dos quadrinhos com esse material aqui, tá? Esse material, pessoal, ele foi publicado aqui no Brasil, parte dele só, tá? Em Super Amigos, tá? Em 1986, no gibi do Super Amigos da Editora Abril. Tá vendo aí, ó? Tem duas capas que são dessa fase com o Gene Colan, tá? Mas nem todo esse material foi publicado aqui no Brasil, então, de certa maneira, parte desses encadernados aqui tem histórias inéditas, porque isso não foi publicado na década de 80 aqui pela Editora Abril, tá bom? E agora você tem num formato legal pra caramba, formato americano, né? E vale a pena demais. Eu tô pegando todos os volumes dessa coleção, Lendas do Cavaleiro das Trevas do Batman, tá? E tô tendo muito prazer de acompanhar essas histórias antigas aí do Batman na mão dos maiores desenhistas dele, tá bom? O Gene Colan, pessoal, antes que eu esqueça também de falar, ele é criador, cara. Na Marvel ele criou personagens assim que estão vivos até hoje, tá? Olha só, ele criou o Blade, o Caçador de Vampiros, né? Apareceu na revista da Tumba do Drácula, lá por volta de 1973, tá? Ele criou o Capitão Marvel, um grande herói da editora, né? Também na revista do Capitão Marvel ele criou a Carol Danvers, que hoje em dia é a Capitã Marvel, né? Ele criou, junto com outro roteirista, ele criou o Guardiões da Galáxia original, tá? Olha só. E ele também criou o Falcão, o Sam Wilson, né, que agora é o novo Capitão América. Então olha só, quando ele passou pela Marvel lá na década de 60, 70, ele criou personagens que estão nos quadrinhos até hoje, né? Isso é muito legal, beleza? Nesses dois encadernados aqui, pessoal, vocês vão ter histórias clássicas, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tem alguns personagens clássicos, uns vilões do Batman que aparecem nesses dois encadernados aqui, né? Então você vai ter a presença aí de personagens como Solomon Grundy, Era Venenosa, Chapeleiro Louco, tá? E vai conhecer também alguns vilões menos conhecidos do Batman, como por exemplo a primeira versão do Crocodilo, né? O Adaga, deixa eu ver quem mais aparece aqui, o Toupeira, né? Tem também o Morcego Humano, que é já um vilão mais conhecido. Tudo isso nessas 296 páginas aqui do Gene Colan, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora aqui na arte do Gene Colan. Vamos dar uma olhada então como é que tá aqui o primeiro volume de Lendas do Cavaleiro das Trevas do Gene Colan, tá? Essa edição aqui, ó, ela reúne as histórias Batman 340, 343 a 345 e Detetive Comics 510 e 512. São 5 histórias nesse primeiro volume aqui do encadernado, tá? Elas têm o roteiro do Gary Conway, que também mandava super bem na época, e o desenho do Gene Colan, tá? Ele que fez fama na Marvel desenhando a Tumba do Drácula, ele traz um pouco dessa atmosfera de terror que combina perfeitamente aí com Gotham e com o Homem-Morcego, tá?
No início do encadernado a gente tem o Batman enfrentando dois vilões que até então eu não conhecia, né? Pra mim foi novidade, que é o Toupeira e o Adaga, tá? E depois a gente tem a presença de personagens mais clássicos aí, vilões mais clássicos como o Chapeleiro Maluco e a Era Venenosa. E o desenho do Gene Colan é isso aí, galera, tá? O cara trabalhava muito bem com sombras, né? O desenho dele é muito legal para a época, muito maneiro mesmo, né? Tem bastante aquele clima assim de terror, né? Mocinhas em perigo, criaturas aí bizarras. Isso é mole pro Gene Colan, né? Eu imagino o tanto de coisa que ele deve ter desenhado lá na tumba do Drácula. Olha só, cara, essa página aqui do Batman escalando lá um penhasco sob a luz do luar. Porra, cara, isso aqui é muito clássico. E outra coisa legal, galera, é que a arte final, olha só, é do Klaus Janson. Pra quem não sabe, o Klaus Janson é outro veterano também da indústria, arte finalizando aí grandes mestres, como é o caso do Frank Miller. Ele trabalhou junto com o Frank Miller em Cavaleiro das Trevas, tá? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tá? Essa história aqui, ele enfrenta o Chapeleiro Maluco, depois ele tem uma série de histórias aí em que ele tem que enfrentar a Poison Ivy, né? Olha aqui ela, que linda, a Era Venenosa, que tá quase pegando lá a Fundação Wayne, né? Olha aqui, cara, que Batman maneiro. Muito bom. Você percebe que o traço, você consegue perceber, cara, que é o Klaus Janson também arte finalizando o Gene Colan. Muito maneiro, tá? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o segundo encadernado, que é o volume 2, né? Esse daqui, cara, tem uma série de histórias muito boas do Batman e do Robin contra um grupo de vampiros, cara. Então, mais uma vez aí, ó, o Gene Colan trabalhando com vampiros, mas dessa vez aí na DC, né, com Batman, tá? Olha só o verso aqui do encadernado, e esse encadernado aqui ele reúne as edições do Batman 348 a 351 e Detetive Comics 517, 523 e 528 e 529, tá? Cara, olha essa capa. Demais, né? É um desenho que nunca vai ficar velho, cara. É um desenho clássico. E apesar dele já ter nos deixado, tá aí, ó, a sua obra continua viva até hoje, cara, inspirando novos leitores e novos artistas também, tá? Nessa primeira história do segundo volume, o Batman enfrenta aí o morcego humano, né? Olha aqui que maneiro. O Batman, que até então estava trabalhando com a Batcaverna lá no centro de Gotham, embaixo da Fundação Wayne, né? Agora ele se muda de volta para a Mansão Wayne e está fazendo a mudança para velha Batcaverna. Olha só que maneiro, cara, essa página. Gene Colan é demais, pessoal, tá? E logo depois dessa história do morcego humano, começa a história dos vampiros, que se estende até o finalzinho do encadernado. Uma história muito boa. Depois a gente tem uma história com o vilão, o Solomon Grundy, né? Um vilão clássico também da DC, tá? Então aqui a gente tem dois vilões clássicos, o Grundy e o morcego humano, e esse grupo aí de vampiros, né? É interessante também ver que a gente tem a presença de personagens coadjuvantes aí do universo do Batman, como por exemplo o Comissário Gordon, o Harvey Bullock, né? E todo aqueles caras lá do submundo de Gotham, como o Rupert Thorne, né? Então a gente tem todo o embasamento também nesses personagens coadjuvantes, tá? Material, pessoal, imperdível esses dois volumes aqui. Então é isso aí, galera, fica a minha dica desse final de semana: Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas, Gene Colan, volume 1 e 2, tá? Se você não encontrar mais na banca aí, ó, acessa o link aqui embaixo, tem para vender lá no site da Panini. Não só esse aqui, mas também os volumes anteriores. Marshall Rogers, Alan Davis, Jim Aparo, né? Tem muita coisa boa nessa coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas. Eu tô pegando todas, tá, pessoal? Porque
nessa época que eu não colecionava DC, né? Então tá sendo um prazer enorme para mim conhecer essa fase clássica do Batman, beleza? E se você gostar do trabalho do Gene Colan, né, eu recomendo demais para vocês conhecerem também os desenhos dele para Marvel. A Panini republicou recentemente uma série de encadernados nessa coleção aí, ó, Marvel Terror, volume 1, 2, 3 e 4, A Tumba do Drácula, tá? Então toda a fase do Gene Colan na Tumba do Drácula tá presente nesses encadernados aí. Tem também uma coleção histórica do Homem de Ferro, volume 3, tá? Que é toda desenhada pelo Gene Colan, que é essa capa que vocês estão vendo aí, né? E também tem na Salvat, né, uma história clássica também do Homem de Ferro, desenhada pelo Gene Colan, que é esse encadernado aí, ó, Tragédia e Triunfo. Beleza? Então são dicas de outros trabalhos do Gene Colan para vocês conhecerem um pouco mais desse desenhista clássico que infelizmente aí já nos deixou em 2011, mas que a obra tá viva e vai estar viva para sempre, cara. Daqui a 50 anos, depois que eu morrer, vai ter leitores também lendo Batman do Gene Colan. Então o cara já morreu, mas a obra dele tá viva, influenciando aí novos artistas e novos leitores também, tá? Então super recomendo para vocês, né? Conheçam o trabalho do Gene Colan, não só o dele, mas também os outros desenhistas que tem nessa coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas, beleza? Obrigado por terem assistido o vídeo, não esqueçam de clicar em joinha. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, ó, clica aí em cima aí para se inscrever, né? Eu tenho vídeos semanais aqui no canal sobre quadrinhos, tá bom? Curta também a Toys Travels nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Tá rolando uma rifa desses bonecos aqui do Street Fighter lá na página da Toys Travels no Facebook. Então conto com vocês aí para me ajudar a vender essa rifa, me ajudar aí com o canal, beleza? A gente se fala então no próximo vídeo de quadrinhos. Tchau, tchau!